Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Manuel Amaro e eu vou estar apresentando sobre plágio na etiqueta. Nessa primeira parte do trabalho, eu gostaria de introduzir o conceito de plágio, quais vão ser as implicações éticas e morais que o plágio vai tomar em relação ao meio acadêmico. Antes de começar, o que seria o plágio? Segundo o dicionário Owens, plágio é a apresentação feita por alguém como de sua própria autoria, de trabalho, obra intelectual, etc., produzidos por outrem. Ou seja, em relação ao meio acadêmico, plágio seria considerado a pessoa apresentar ou assinar alguma coisa como seu, sendo que não é seu. Como, por exemplo, uma imagem, um texto, ou qualquer tipo de representação gráfica que pertença a outra pessoa sem dar os devidos créditos a essa pessoa. O plágio vai ser dividido em algumas modalidades, que no caso seriam o plágio direto, que seria a cópia literal de um texto original sem eu indicar o autor ou dar as devidas citações. Como, por exemplo, eu posso tomar como exemplo eu estar escrevendo um artigo científico, hipoteticamente, e usar trechos de outros artigos que têm um tema parecido ou trechos de pesquisas sem citar e sem colocar como referência o autor dessa fonte de pesquisa minha. Vai ter o plágio direto, que no caso seria a reprodução de algum texto com as minhas próprias palavras, no caso uma paráfrase, eu ia parafrasear, ia mudar as palavras do texto, mas não ia mudar o sentido com que elas estariam sendo postas. Ainda assim continuaria sendo plágio. Vai ter o plágio de fontes, que seria eu olhar as fontes de algum outro artigo, olhar fontes que outras pessoas usaram para chegar naquele arquivo e colocar elas como referência, colocando como se eu tivesse encontrado aquelas fontes em primeira mão, não como se eu tivesse pego uma referência de uma referência. Vai ter o plágio consentido, que no caso seria a apresentação ou assinatura de algum trabalho que não é meu, eu apresentar ele como se fosse meu, sendo que o verdadeiro autor consentiu, que o verdadeiro autor deixou. Um exemplo que eu vou falar mais adiante, um exemplo real, é a cola. Aqui na frente eu vou falar um pouco mais sobre o plágio consentido. E vai haver também o autoplágio, que no caso seria a representação de algum trabalho como se fosse original, sendo que eu já usei partes dele, como se eu tivesse pego partes de alguma coisa que eu já apresentei e dizer que ele é original, dizer que é um novo trabalho, sendo que foi um trabalho que eu mesmo já havia feito. Como está escrito no segundo tópico dessa apresentação, plágio é crime. Pois bem, a violação dos direitos autorais ela vai ser crime previsto no artigo 184 do Código Penal. E a punição para quem plagia, ou seja, para quem viola esses direitos autorais, vai desde simples multas, até a reclusão de até 4 anos. Sem contar essas punições, que eu já acabei de falar, e na desmoralização acadêmica, obviamente, o plagiário ainda vai estar sujeito a sanções cíveis, que podem ser uma indenização porque ele violou o direito do autor, até sanções administrativas, que no caso seria a reprovação, ou até mesmo o desligamento da instituição, no caso de um aluno, ou a demissão no caso de um professor. Agora eu vou falar de alguns casos que aconteceram envolvendo plágio nos últimos anos. Esse aconteceu em 2012 e foi a Universidade de Harvard investigando 125 alunos por um suposto plágio. Esses alunos eram todos do mesmo curso, em que estavam matriculadas 250 pessoas, e caso fosse comprovado que eles de fato estavam colando, ou seja, plagiando as provas um do outro, eles poderiam sofrer uma suspensão de até 1 ano da universidade. E nesse caso, seria um caso de plágio consentido, que no caso, o autor original da prova, ele deu permissão para as pessoas plagiarem a prova dele, ou seja, colarem dele. E nesse segundo caso, que aconteceu em 2011, seria um professor da USP sendo demitido por plágio em uma pesquisa. Esse professor, ele era de ciências farmacêuticas em Ribeirão Preto e ele foi demitido por copiar imagens em trabalhos de 2003 e 2006 sem acreditar o autor original, que no caso seria um plágio direto. Aqui no caso são algumas ferramentas que auxiliam na detecção de plágio. Eu citei algumas, no caso o CopySpider, o Plagium, o NoPlagic, o Grammarly e o Copyleaks, e elas examinam todo o texto e depois procuram uma base de textos da internet
qual a porcentagem de igualdade que tem entre o texto que o aluno escreveu e textos que já estão escritos e que estão na internet. No caso, esses softwares vão dar uma porcentagem do quão parecido com outros textos ele está, e dependendo dessa porcentagem, vai ser necessário averiguar qual a procedência, ou então se há uma citação no texto ao autor original. Agora eu vou para a terceira parte dessa apresentação, que seria sobre netiqueta. Mas o que é netiqueta? Visando que conversar pela internet também é uma forma de convívio social e que regras de comportamento são necessárias para que esse convívio seja harmonioso, era aí que entraria a netiqueta. A netiqueta seria um conjunto de regras que vai ter como papel intermediar uma boa comunicação e prezar pela vivência virtual harmoniosa entre duas ou mais pessoas. Agora eu vou citar algumas das principais regras de netiqueta, começando por evitar escrever em letra maiúscula. Isso porque conversar por texto, principalmente, no caso de e-mails, não dá para transmitir emoções. Então, quando você escreve com letra maiúscula, dá a impressão que você está gritando. Caso você queira dar ênfase a alguma parte no seu texto, o ideal seria usar alguma forma de escrita diferente, como por exemplo negrito, ou itálico, ou sublinhado até. A seguir viria evitar escrever em outras línguas, porque a não ser que você seja solicitado, pode ser que nem todo mundo que não esteja na mesma bolha que você entenda o que você está querendo dizer. Como, por exemplo, fora de um ambiente corporativo em que você usa determinada expressão, você querer trazer essa expressão para uma pessoa que não é do mesmo universo que você. Em seguida vem priorizar ser claro e objetivo ao escrever. Nesse caso seria não abusar de GIFs ou letras coloridas. E quando você precisar escrever uma mensagem muito longa, dividir ela em blocos, separar ela e, se puder, até dar subtítulos para cada tópico que você vai mencionar na mensagem, ou e-mail no caso. Em seguida vem mandar e-mails em cópia oculta. E no caso seria, quando você vai mandar e-mail para mais de uma pessoa, você colocar naquela opção em que tem no destinatário de enviar com cópia oculta, que nesse caso não mostraria os e-mails das outras pessoas para quem você está enviando. Esse e-mail que você está tentando enviar para muitas pessoas. Agora eu vou falar algumas regras que se aplicam mais a grupos ou fóruns. Primeiramente, respeitar as regras do grupo ou fórum. Isso pode parecer meio óbvio, mas é sempre bom dar uma olhada em como funciona determinado fórum antes de mandar alguma mensagem ou fazer alguma pergunta. Em seguida vem procurar antes de perguntar. Nesse caso, visando que grande parte dos fóruns já existe há um bom tempo, a sua dúvida pode já ter sido a dúvida de outra pessoa. E é sempre bom pesquisar se o tópico ao qual você quer falar já foi citado anteriormente, para que não fique repetitivo, que não soe como spam no grupo. E em complemento ao que eu acabei de falar, vem não repetir mensagens, que no caso seria explicitamente spam. E spam de mensagens ou o que quer que seja, na maioria das vezes, torna o fórum ou grupo bastante desagradável. E por último, e não menos importante, que pode parecer bastante óbvio, mas é sempre bom ser educado e respeitoso em relação aos participantes e também aceitar qualquer decisão que um moderador tomar, porque eles estão ali exatamente para conduzir o fórum ou grupo de uma forma que vai beneficiar a todos. Foi isso. Essa foi a minha apresentação sobre plágio e netiqueta. Eu gostaria de agradecer a atenção do professor e de quem mais vier ver esse vídeo.